Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo de 464. Então agora é o capítulo 10º da natureza das comunicações. Aí nesse capítulo trata-se comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Agora, vejamos bem a natureza das comunicações, que se resumem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas, de forma que são quatro natureza, né? São quatro formas de comunicações: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então aqui é a pergunta de número 133, ou seria a questão número 133, né? Kardec diz assim: dissemos que todo efeito, olha só, dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta, por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente. Só Kardec mesmo para chegar a esse conceito, a essa forma, né? A essa natureza. É essa natureza mesmo. Dissemos que todo efeito, então nós vamos já analisar esses efeitos. Dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade, todo efeito que revela na sua causalidade, um ato, né, um movimento, algo assim, né? Por mais leve que seja, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta por essa circunstância, né? Por essa livre vontade, por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente. Então, existindo ali a presença de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa. Então, agora aqui vem os efeitos, né? Assim, um simples movimento de mesa. E mostrando também aqui agora já a existência de uma causa inteligente, Então, aqui atesta, né, a presença de uma causa inteligente. Um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento. Então, analise só para você ver. Você pensa da seguinte maneira: você pensa, mesa,
se movimente. E ela se movimenta. Sem que ninguém toque nela. Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito, o resultado só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa a dar-nos a prova de que, em tais fenômenos, há mais do que uma ação puramente material. Olha só para você ver. Já seria alguma coisa a dar-nos a prova de que, em tais fenômenos, há mais do que uma ação puramente material. Nula, ou pelo menos muito restrita, seria a utilidade prática que daí decorreria. Kardec é interessante, né? Nula, ou pelo menos muito restrita, seria a utilidade prática que daí decorreria. De fato, seria muito nula, né? O caso, porém, muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações, mas verdadeiras comunicações. Então, olha só para você ver. O caso, porém, muda inteiramente de figura quando essas inteligências, né, ganham um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias, que é as comunicações, quando se comunica o encarnado com o desencarnado. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Então, você observa como muda de patamar de um momento para outro quando se chega à lógica. Os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Então, esses meios que hoje dispomos, nós temos que entender que esses meios significa na íntegra a revelação da mediunidade, as formas como os seres se comunicam através dos dons mediúnicos, porque muitas pessoas diz assim: a minha mediunidade de audição, eu sou médium vidente, eu sou médium psicógrafo. Não, de forma nenhuma. Ninguém é médium psicógrafo, ninguém é médium psicofônico. Ninguém é médium vidente, auditivo. Não existe essa. Só que
o que existe é, assim, vamos dizer assim, uma extrapolação. As pessoas não raciocinam. Nós temos que entender que a mediunidade é algo, vamos dizer, por esse meio, que possibilita ao ser, de acordo com o nível evolutivo dele, a educação de determinadas faculdades, dons. Esses dons nada mais são que atributos, porque significa conquista. Então vejamos, os dons mediúnicos significa conquista. Não há um local onde nós podemos chegar e pegar os dons mediúnicos. Isso é algo que, através da nossa evolução, da nossa educação mediúnica, da nossa educação, nós vamos educando esse, educando aquele. Então muitas pessoas dizem assim, eu tenho que desenvolver a minha evidência. É lógico que todos os dons são desenvolvidos, mas os bons espíritos nos orientam que é necessário, seria bom deixar que os dons eclodisse naturalmente, nada de provocá-los, nada de excitá-los, e sim deixar com que se manifeste naturalmente. Então, existe-se a educação do dom, de acordo com a aptidão do indivíduo. Então, a tua aptidão é a psicografia, então a pessoa tem que optar pela educação da psicografia. Estudar tudo a respeito da psicografia, para educar a psicografia, para disciplinar a psicografia, disciplinando a si próprio primeiro. Então nós temos que entender que os dons mediúnicos são atributos que o ser, de acordo com a sua evolução, ele vai conquistando. Agora, existe um número inimaginável de atributos, de dons. Mediunidade é universalidade. Isso é bom que as pessoas reflitam. Mediunidade é universalidade por toda a eternidade. Dentro do conceito, dentro do nível evolutivo que todos nós nos encontramos, porque quanto mais evoluímos, é natural que, de acordo com a nossa capacidade, outros dons mais purificados, que dependem da nossa evolução, conquistamos. Não devemos pensar que os dons nos são assim distribuídos de graça. Não. Tudo tem um preço.
da resignação, da aceitação, da humildade, da paciência, do esforço, do estudo, do conhecimento. É necessário compreender. Então, os meios de que nós dispomos, né, permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. As comunicações, através dos dons mediúnicos, através dos atributos mediúnicos, através da faculdade mediúnica, o atributo da psicofonia, o atributo da audição, o atributo da vidência, é de um número incontável. Nós não temos condições de assimilar, de imaginar que exista. Mas o número é incontável. Então, no nível que nós nos encontramos, Allan Kardec e os bons espíritos, eles nos esclarecem muito bem a respeito da natureza das grosseiras, das frívolas, das sérias e também das instrutivas. Então, o livro dos médiuns, ele é nada mais, nada menos que o dicionário do médium. O livro dos médiuns é a bússola dos médiuns. E é inaceitável médiuns que trabalham seus dons nas casas espíritas, que nunca estudaram, que nunca tiveram a oportunidade de pelo menos ler o livro dos médiuns. É inadmissível, né? Quem estiver bem compenetrado, olha o que Kardec aqui nos diz. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, então, quem tem um pouquinho de conhecimento sabe o que significa a escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, no número 100, né? Questão de número 100. Então, quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, da variedade infinita, olha só para você ver, que apresentam os espíritos, sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde que os selvagens, até o mais ilustrado europeu. Então, quem tem conhecimento
quem estiver bem compenetrado, quem realmente tem conhecimento do conteúdo, né? Da formação que existe da escala espírita, a classificação, a natureza de todos esses seres que estão na escala espírita, o nível evolutivo, a forma como se comportam, a grosseria, os frívolos, né? Os instrutivos, os sérios, os não sérios, os primitivos, os ignorantes. Então, quem estiver bem compenetrado, eles conseguem, mediante vamos usar esse termo, mediante todo o fenômeno da comunicação, né? Eles conseguem detectar, eles conseguem perceber a origem, eles conseguem perceber o nível de intelectualidade, se é inferior ou se é superior. Só pela forma como o espírito se manifesta, como ele se dirige às pessoas, as orientações que transmite, as orientações idôneas, as orientações grosseiras, frívolas, a forma como o espírito se manifesta, a forma como ele lida e trata as pessoas. Agora, nós temos que entender também que, da mesma forma como existe, né, as comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas, existe também os médios grosseiros, os frívolos, os não sérios, os médios não instrutivos, não instruídos. Porque nós temos que entender que semelhante atrai semelhante. Onde se faz presente médios sérios, trabalhadores sérios. Quando um espírito grosseiro, frívolo, não sério, não instrutivo se apresenta, no mesmo instante, o próprio médium, ele barra aquela comunicação. O próprio médium barra aquela manifestação. Onde exista de fato médios sérios, casa séria. O contrário é uma baderna, porque semelhante atrai semelhante. Pode ter certeza do que estou dizendo. Esses grosseiros, esses frívolos, esses não sérios e esses não instrutivos, eles optam por aqueles onde os atrai. Então, é natural que os frívolos, eles vão se fazer presente
onde os frívolos se encontram, os grosseiros, os não sérios, os não instrutivos, eles vão se fazer presente, né, em meio a esses. Esses não vão se fazer presente em meio aos instrutivos, em meio aos sérios. Por que eles não se fazem presente? É muito difícil, é muito raro. Porque eles sabem que são detectados de imediato. E por serem detectados, eles são barrados. Então, muitas vezes eles não perdem tempo em se manifestar nesses lugares sérios. Então eles se manifestam onde os encarnados são grosseiros, são frívolos, são não sérios, não instrutivos, não cultos, não evangelizados, porque ali eles, né, põem em prática o desejo que possuem. Então vamos para o próximo vídeo.